Boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje estaremos meditando sobre mais uma frase que pode nos trazer conhecimento para que possamos continuarmos crescendo na nossa caminhada. E a frase que nós vamos meditar hoje é sobre a questão do ouvir e escutar. A frase é o seguinte, que diz assim: quando você fala, você está repetindo o que já sabe, mas quando você ouve, pode aprender algo novo. Então essa frase ela nos diz realmente a questão que temos grande dificuldade de ouvirmos. E muitas das coisas se perdem porque na maioria de nós queremos mais falar do que ouvir. É tão difícil encontrar pessoas dispostas a ouvir, porque temos uma necessidade tão grande de falarmos. Não sei se é porque temos muita carência, muitas vezes, em nós mesmos e queremos alguém que nos escute. Mas quando nós aprendemos realmente a importância do ouvir e o quanto é importante isso e o quanto pode nos acrescentar algo novo, porque na verdade nós aprendemos ouvindo. Então é uma necessidade que a maioria de nós temos de aprendermos a ouvir. E existe uma grande diferença nessa questão do ouvir e no escutar. E é sobre isso que eu quero estar falando também. Porque ouvir, o que significa ouvir? Ouvir é todo aquele som que você ouve. Então, na realidade, a partir do momento que nós acordamos, nós estamos sujeitos a ouvir todo tipo de som, todo tipo de barulho, todo tipo de coisas que vêm até os nossos ouvidos. Só que na maioria das vezes, esses sons eles vêm e passam. Como tem aquela frase que diz que entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Só que dentro dessa questão do ouvir, muitas vezes também nós deixamos de escapar muitas coisas que deveríamos escutar. Então essa é a diferença. Quando nós ouvimos, nós não recebemos aquilo que estamos ouvindo, porque simplesmente ouvimos e deixamos passar. Agora, o escutar, ele já é totalmente diferente, porque quando você escuta, você está armazenando aquilo que você está escutando. E isso faz toda uma diferença. Tanto é que, se nós notarmos, mesmo numa palestra, por mais que a gente ache interessante, muitas vezes nós temos ouvindo toda a palestra de uma pessoa, mas tem algo que nos chama a atenção. E quando isso nos chama a atenção, nós escutamos, nós paramos para escutar. Tenho certeza que você já passou por essa experiência. E até mesmo num assunto, não só numa palestra, mas num assunto. Você está conversando com uma pessoa, de repente você não está nem ouvindo o que ela está dizendo, porque só está ouvindo porque os seus ouvidos ouvem. Mas você não está escutando. Aí de repente essa pessoa diz algo que lhe toca, aí você para e você escuta. Então essa é a grande diferença entre ouvir e escutar. Como eu falei, ouvir você está sujeito a ouvir todo tipo de som. Agora, escutar, normalmente nós só escutamos aquilo que nos chama a atenção. Por isso que há uma importância de nós aprendermos a escutar. Como eu falei antes, muitas vezes nós ouvimos coisas importantes e por não sabermos escutar, nós deixamos passar batido. Então essa é a questão, aprender a escutar. E esse aprender a escutar tem uma profundidade muito maior, porque não só as pessoas, mas escutar a Deus, escutar a vida, escutar a circunstância, escutar até nós mesmos, escutar os nossos sentimentos. Então, olha a importância de aprendermos a escutar e não só ouvirmos, porque existe uma diferença.
Nós temos muita sensibilidade em nós mesmos que muitas vezes passam batido. Muitas vezes nós não paramos para discernir essa diferença que existe entre o ouvir e o escutar. E aí muitas coisas preciosas que deveríamos estar escutando, nós deixamos passar batido. Então, essa é a questão. Como eu falei antes, nós já temos uma grande dificuldade de ouvir. Tanto é que quando nós ouvimos algo que não nos chama a atenção, nós já não escutamos. Aquilo passa e vai. Mas quando nós realmente aprendemos a ter essa sensibilidade do escutar, não somente ouvir, nós vamos estar crescendo, porque eu tenho certeza que muita coisa nós vamos estar aprendendo. Como diz essa frase, mas quando você ouve, pode aprender algo novo. Quando nós ouvimos, nós podemos aprender algo novo. Quando nós escutamos. Agora, quando nós só ouvimos, simplesmente nós vamos acabar esquecendo e aquilo não fica armazenado em nós. Então, essa é a grande diferença. Basta nós sabermos realmente saber discernir o que é entre o ouvir e o escutar. E isso, como eu falei, está baseado não só em pessoas, até mesmo em uma música, em uma circunstância, em várias coisas que a vida pode estar tentando nos dizer algo e nós não percebemos. Porque não aprendemos a escutar, não aprendemos a nos aquietar em nós mesmos e ouvir. Isso é uma dificuldade que a maioria de nós temos. Eu sei que tem pessoas que têm essa sensibilidade de escutar e são privilegiadas por isso, mas a maioria de nós temos dificuldades em escutar. Queremos mais falar do que ouvir. Eu escutar as pessoas, escutar aquilo que a circunstância muitas vezes quer nos dizer. E quero deixar uma palavra em relação a isso para vocês também, que fica lá em Provérbios. Provérbios 2, só um pouquinho. Provérbios 2, não, desculpa, Provérbios 3, 11 e o 12, que diz assim, ó: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, como eu falei antes, até mesmo Deus muitas vezes quer nos dizer algo, Deus está buscando nos mostrar algo e nós não escutamos, porque não aprendemos a escutar. E aqui fala também em relação aos pais, quantas vezes nós não escutamos os nossos pais e acabamos sofrendo muitas vezes. Como é difícil escutar os nossos pais quando somos mais novos, que muitas vezes os nossos pais estão nos repreendendo, estão chamando as nossas atenções e nós não escutamos, só ouvimos. Então aqui fala claramente que nós devemos escutar aos nossos pais, escutar os nossos líderes, assim como principalmente buscar escutar a Deus, que sempre tem algo a nos dizer. E muitas vezes Deus não nos fala nada porque nós não sabemos escutar, nós só ouvimos. Então, essa é a grande diferença que existe entre nós ouvirmos e escutar. Isso é algo que eu digo que é uma prática, que temos que praticar, temos que começar a colocar em prática essa questão, para que possamos não ser só ouvinte, mas escutarmos também e aprendermos com isso. Porque a partir do momento que eu me coloco na questão de não só ouvir, mas escutar, eu vou estar aprendendo a todo momento, a todo instante. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que esteja conosco participando também. E até o próximo vídeo.